Estamos de volta com mais um bloco aqui do Clube da Bola na NDTV para toda Santa Catarina e para o planeta Terra inteirinho através do ndplay.com.br. Não assistiu o primeiro bloco, que foi a entrevista com o Ricardo Rocha. Ei, fica tranquilo que daqui a pouco vai estar lá no ndplay.com.br para você rever ou assistir essa entrevista. Tá aí, ó. Tem o SC no ar, tem o balanço geral de cada região, você consegue ouvir as nossas rádios também, tudo. Hora da Venenosa, Agro, falei do balanço, né? Cidade Alerta, tá tudo aí. Tem a série especial Anitta, o Canta Mais, não só a programação de especiais, Anitta, Canta Mais, tá tudo lá. E o mais legal, você não precisa, mancha, tem que entrar, preencher 7 folhas, não sei o que, pagar a mensalidade, nada disso. É só entrar, só dar o play, não tem que pagar nada, não tem que preencher nada, colocar o CPF, tipo sanguíneo, nada disso. Só dar o play e curtir. Ó, nosso titular lá de Itajaí, Cacá Oliveira, fez uma entrevista exclusiva com o Weber Roberto Lopes. Separamos os melhores momentos. Pode rodar. Eu estou no VAR desde 2018, desde o início do processo, e o VAR te dá uma garantia, assim, de um longo período ainda, junto com os meus companheiros de trabalho, né, Cacá? Então, eu estou me dedicando muito ao VAR, e o ano passado em 2022, praticamente, foi meu último ano no campo de jogo, e aí depois eu tive uma herpes zoster, que foi uma paralisia facial, e aí praticamente eu cheguei aos comandantes, tanto aqui do estado como da Confederação Brasileira de Futebol, e disse a eles, olha, não tenho mais condições, a parte física também já está ficando mais difícil, então eu vou me dedicar exclusivamente ao VAR. Weber, tô vendo aí atrás de você a camisa da Seleção Brasileira, né? Que camisa é essa? Poxa, essa aqui, Cacá, eu tive a honra, né, quando eu atingi a marca de 350 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, eu empatei com o Arnaldo César Coelho, né? E aí eu recebi da Confederação Brasileira essa camisa que aí eu dividi no quadro para ficar as duas, né? Para você poder ver as duas partes da camisa. Foi entregue pelo senador Romário, que eu tenho um carinho especial, né? Pelo atleta que foi. Então foi essa marca que eu empatei. E depois tive mais 13 jogos, né? Atingindo a marca de 363 jogos, chegando ao único árbitro com essa marca na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com muita honra, né, Cacá? Muito difícil, viu? Muito difícil. Enquanto fazia os últimos jogos no campo, o Weber aproveitou para o jornalismo. Fizemos algumas matérias juntos, inclusive. É importante salientar que eu te ajudei bastante na sala de aula, viu? É legal você falar aí, viu? Cacá, é claro que nós dividimos sala de aula, tem muitas coisas clínicas que, né, nós aprendemos ali e com certeza eu poderia aprender melhor se fosse, né, para o lado de lá, como você disse, né, só a experiência de participar que você vai melhorando. Cara, o papel do jornalismo é simplesmente reportar aquilo que você fez dentro do campo de jogo. Então, se você for a campo e der o seu melhor e não tiver nenhum tipo de problema, você pode ter certeza que eles vão te elogiar. Foi um especial, adorei fazer o curso de jornalismo. Weber, infelizmente a gente perdeu o Marco Antônio Martins, né? Eu queria te ouvir qual a importância dele para a arbitragem catarinense. Esse cara revolucionou a arbitragem catarinense, porque na gestão anterior do Dr. Delfim, não é crítica, são manejo de federações de forma diferente. O Dr. Delfim tinha a sua maneira de trazer árbitros prontos de outros estados, né? Eu fui um deles, só que eu fui o primeiro a morar aqui em Santa Catarina. Então, são 11 anos morando aqui em Santa Catarina. Adquirir como se diz, acatei esse estado como uma pátria também, né? Tenho o Paraná e Santa Catarina como duas grandes pátrias na minha vida. Então, isso é legal frisar. Mas a gestão anterior do Dr. Delfim era de trazer esses árbitros prontos. Já na gestão atual do Dr. Rubens, com um pouquinho já no comando da arbitragem, foi assim, eu nunca vi um presidente de comissão explodir igual o Marquinhos explodiu, fazendo grandes árbitros no cenário nacional e internacional. E aí, com todo o respeito aos componentes do quadro, eu não posso deixar aqui de falar de a Neuza, antes de estourar lá em São Paulo, foi formada aqui em Santa Catarina, Braulio e Ramon, todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, campeonatos mundiais, finais de campeonatos
Copa do Brasil, principais jogos do Campeonato Brasileiro. Ramon está embarcando agora para Paris, nos Jogos Olímpicos. Temos o quadro feminino com uma evolução assim enorme, enorme. As nossas meninas aqui têm atuado. Temos a Charly na FIFA, temos... Cara, ele fez uma revolução. Tá aí o bate-papo com o Weber Roberto Lopes, a gente pegou os melhores momentos dessa entrevista. Fazer um giro bem rapidinho, começar com o Badá. Badá... Cara, profissional, a gente olha a arbitragem, às vezes, sempre com o dedo, né? Apontando a culpa da arbitragem. O Weber puxava umas coisinhas ruins, às vezes, quando ele estava em campo, mas foi um dos destaques da arbitragem brasileira. E legal ele ter sido adotado por Santa Catarina, né? Teve a história dele. Virou um cidadão catarinense, veio do Paraná, né? Então, a arbitragem é sempre um tema polêmico, né? Mas ele tem história, né? A gente tem que respeitar a história do profissional que ele foi, pela sua trajetória dentro da arbitragem de Santa Catarina, nacional e internacional também. De uma safra, assim, que enfrentou mais dificuldades do que estão enfrentando agora. E o Weber, eu acho que é um cara que pode contribuir, continuar contribuindo no VAR, porque o VAR tem tido participação muito importante em todos os jogos. Olha, mesmo com o VAR, nós vamos para os jogos da Série A do meio de semana, 2 lances polêmicos, assim, com interferência do VAR, o pênalti marcado no Pedro, né, que foi muito contestado pelo Fortaleza, e aquele gol do Atlético Mineiro, diante do São Paulo, que até agora a gente não sabe se foi com a mão ou se foi com a barriga. Né? Então, mesmo com o VAR, algumas polêmicas elas continuam. E aqueles que trabalham no VAR estão tendo uma responsabilidade muito grande. Weber, pela experiência que ele tem, com calma, com tranquilidade, porque às vezes colocam alguns jovens no VAR que eles são muito afoitos, então tem que ter um pouco mais de calma, de tranquilidade para observar, ver o que é lance do VAR, o que é lance para o árbitro de campo. Eu acho que o Weber pode dar uma contribuição muito boa para a arbitragem, agora atuando como VAR, e desejo a ele muita sorte, que tenha tanto sucesso quanto teve quando foi árbitro de campo, muito embora em várias vezes eu questionei algumas decisões dentro de campo, mas absolutamente normal. Boa sorte para ele. Legal. Emerson Luiz, legal ali o Weber ter falado na entrevista, chegou uma hora que não deu mais a parte física, né? E aí, em vez de largar a carreira, ele está se especializando no VAR, como o Badá falou aí, hoje um equipamento fundamental para os importantes jogos. Achei muito bacana da parte dele fazer jornalismo com o Kaká. 2 encontros de gerações diferentes. Ele podia sossegar, se especializar de outra forma no VAR. Ele fez jornalismo, que legal. Daria um grande comentarista de arbitragem, hein? Acho bem legal, bem bacana. E dá pra ver a experiência, como o Badá falou. VAR, às vezes, o pessoal muito afoito. Ele é um cara já rodado, 11 anos aqui em Santa Catarina. Legal, que bacana essa decisão do Weber Roberto Lopes. Eu acho que, no geral, a gente aponta muito o dedo, tem que mudar essa questão, nosso ponto de vista com a arbitragem, que a gente vê nos outros esportes. Ninguém xinga árbitro, ninguém empurra, ninguém toca o dedo, enfim, sabe? E a gente viu na última rodada da Série B, um cara que é praticamente blumenauense, ele nasceu em Presidente Getúlio, mas em 4 anos ele veio aqui para Blumenau, que é o Edson da Silva. Ele hoje tem o escudo da CBF, ele apitou o jogo Campo em Santa Catarina, empate em 1-1 no Estádio das Nações, quando o Jean Anderson, zagueirão de mais de 2 metros de altura, foi lá, fez uma falta, recebeu o cartão, xingou o Edson da Silva e de imediato ele foi lá e aplicou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Jean Anderson não gostou, é verdade, mas tem que acabar. A arbitragem ela precisa ser respeitada, tem que se dar ao respeito, é verdade, mas tem que acabar, porque os árbitros... Até hoje, é claro que tudo parte de comando e ninguém se criava para cima do Weber Roberto Lopes. É bom lembrar, tudo é questão de personalidade. Mas achei o papo aí bem legal, bem interessante, ele vai contribuir muito com o VAR. Legal. Renato, para a gente terminar, tem o Jorge também, ele citou ali o Ramon, o Braulio, a Inês Bach, a safra tá boa? A safra tá boa e belíssima citação ao Marco Antônio Martins, né, que é responsável por todo esse processo, não à toa. Santa Catarina passou do nada a árbitros de primeira linha do cenário nacional. Falta mais Weber Roberto Lopes, viu, Marcelo?
Eu não vou falar o nome do jogador, evidentemente, mas que jogava pelo Tubarão na época. Figueirense e Tubarão 0-0, e esse zagueiro me contou que teve um escanteio para o Figueirense a 45 do segundo tempo. Ele foi cortar, quase meteu para dentro, quase fez contra. Diz que o Weber encostou nele e falou assim: ô rapaz, não complica nosso trabalho, 0-0, 45 do segundo tempo, não pode mais sair gol. Mas falta esse diálogo hoje, diálogo inteligente, de quem sabe se impor, né? Não tira o cartão e fica ameaçando o jogador a todo momento. E a ida do Weber para o VAR, eu acho que é um acréscimo. Como foi citado, acho que pelo Badá, entrou uma garotada aí no VAR que sequer jogou futebol na vida. E futebol de pelada, eu falo, não estou falando futebol profissional não. Porque tem lances aí, o lance do Pedro, que o VAR não chamou a Edna. Eu não sei se a Edna ela tem azar em relação a mim, porque eu não vejo uma boa arbitragem. A Edna FIFA. Então, tem entradas aí, eu vi 2 jogos do Botafogo, entradas violentíssimas na altura do joelho, e o cara do VAR dizendo pro árbitro: não, o lance é normal, o pé dele escapa, é só quem nunca jogou uma bolinha na vida. Então, esses caras mais experientes, que já tem essa rodagem dentro de campo, eles são fundamentais no VAR. E, importante, o Weber Roberto Lopes, formado em jornalismo, se abrir para falar, né? Você não vê árbitro da entrevista. Então, muito legal esse bate-papo do Kaká com ele por todos os aspectos. Para a gente não terminar o bloco sem falar do Figueirense, o zagueiro Thiago Barbosa fala do próximo jogo do Alvinegro na Série C. Diz aí, Thiago. Então, a gente sabe da responsabilidade, né? Sabemos que vemos de dois em uma derrota e um empate. Então, a gente vai lá buscar a vitória e sabemos que vamos conseguir lá e vamos conseguir a vitória. Não, a gente sabe da nossa responsabilidade, é jogar jogo, vamos pensar primeiro no Náutico para depois pensar na Tombense e assim vamos. A gente está tranquilo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não saímos do G8, a gente no momento estamos classificados, buscar as vitórias, primeiramente o pensamento em classificar e depois vamos focar no mata-mata e, se Deus quiser, subir. Tá aí o zagueirão alvinegro conversando com a imprensa. Jorge Júnior Figueirense tem um desafio agora fora de casa, nos aflitos encara o Náutico após um empate em casa naquele domingo de frio e chuva com o Atlético. Empatou aqui em Floripa com o Atlético sem gols. Já falei que a Série C é uma coisa terrível de disputar, né? E o Figueirense mostrou isso na última partida, que foi um jogo que não aconteceu. E nesse domingo tem um Náutico. O Figueirense jogar nos aflitos e tem que conquistar uma vitória para não deixar a torcida aflita, porque até a vaga dentro do G8 está nesse momento pendurada ali, depende da rodada. Também o Figueirense precisa voltar a vencer fora de casa para mostrar força. Pela conta matemática, o Figueirense tem que somar mais 11 pontos para conseguir a classificação. Tem passado todo mundo com 29 pontos nas últimas 2 disputas da Série C. Hoje o Figueirense tem 18, então precisa vencer 3 e empatar 2 para chegar nessa conta aí, mas não é fácil. O torcedor está um pouco aflito e o Figueirense não tem o Guilherme Pato, não tem o Alisson amanhã. Então o João Bussi tem um trabalho muito difícil para fazer esse time vencer amanhã o time do Náutico. Bom que o Náutico não está também voando, então é um jogo que dá para dar o famoso biquinho. Rapidinho antes do intervalo, existia uma expectativa aí de uma evolução do Alisson, que ele poderia viajar nessa recuperação, nem embarcou. Ele fez a transição nessa semana, mas ainda sem condição de encarar um jogo 90 minutos. Ainda está com o tornozelo um pouco machucado, um pouco inchado. Então, por isso, para a semana que vem, e aí provavelmente ele deve estar à disposição. Tá, vamos para um rápido com as considerações finais. Hora do abraço e a volta de um parceiro aqui do Clube da Bola. Ele estava meio sumido. Tá de volta. Vou contar quem é no próximo bloco.